Sem mais delongas, né? Porque, ó, vocês já pegaram, parando aqui na 5 para continuar, certo? Vocês já devem, pelo menos, né, ter a noção da seguinte coisa que eu disse. Qual é a seguinte coisa? As informações da questão vão estar no texto base e no comando. E na fonte, nesses 3 pontos. Texto base, na referência e no comando. Beleza? Então vocês têm que ter consciência disso. Estou dizendo que o texto vai trazer a resposta? Estou dizendo que você pode encontrar a resposta no texto. Agora é aquela situação que eu disse para vocês. É a interpretação. É a interpretação da coisa. Tá? Então vamos lá. Deixa eu ver um negócio aqui. Pronto. Então vamos lá, gente. Enem 2019. Olha aí, ano retrasado. Tá? Enem 2019. Então vamos ver o que a gente pode encontrar aqui de uma prova recente. E aí, se ligando nas palavrinhas, como você disse. Vamos lá, ó. De fato, Enem 2019, vamos lá. De fato, não é porque o homem pode usar a vontade livre para pecar. Opa! Eu não li a fonte. Ah, um bizu. Se você quiser, gente, antes de ler o texto, já ler a fonte, tranquilo, faça. Você já grifa lá. Assim que começou o texto, você já olha. Opa, olha aqui, Agostinho. Olha, o livre-arbítrio. Já marca isso daqui. Olha, se está falando de Santo Agostinho, livre-arbítrio, vai falar de Deus, vai falar de período medieval, vai falar de alguma coisa. Você já pensa assim, tá? Você já vai nessa. Então, assim, gente, temos aqui, ó. De fato, não é porque o homem pode usar a vontade livre para pecar que se deve supor que Deus a concedeu para isso. Opa, falou de vontade livre aqui, nós estamos falando de quê? De livre-arbítrio. Estamos falando de livre-arbítrio, certo? Ai, meu Deus, e foi apagar aqui o negócio, coisa feia, mano. Olha, meu Deus, peraí, gente. Pronto, desculpa, gente, o erro aqui. Vamos lá. Então, falou de vontade livre, falou de livre-arbítrio. E aqui, Santo Agostinho está criticando os cristãos que usam esse argumento, viu? De que pode pecar, porque Deus meio que concedeu isso, deu isso para o homem, então o homem pode ter a vontade para pecar, para viver, para escolher o caminho deles. Enfim, então vamos aí. Deus a concedeu para isso. Portanto, uma razão pela qual Deus deu ao homem esta característica, pois sem ela não poderia viver e agir corretamente. Preste atenção, ao mesmo tempo que Santo Agostinho não está dizendo que o livre-arbítrio é de todo o livre-arbítrio, ele está dizendo que sim, que uma razão pela qual Deus deu ao homem esta característica, pois sem ela não poderia viver e agir corretamente. Ou seja, é uma característica, é algo dado de Deus para que o homem possa viver, sobreviver. Não é que o homem possa fazer qualquer coisa, não, é para ele viver. Podes compreender, então, que ela foi concedida ao homem para esse fim, considerando-se que se um homem a usa para pecar, recairão sobre ele as punições divinas. Então, olha aqui o que o Santo Agostinho está falando. Irmão, você quer pecar, o problema é seu. Ó, o homem para esse fim, usar para pecar, recairão sobre ele as punições divinas. Ora, isso seria injusto se a vontade livre tivesse sido dada ao homem não apenas para agir corretamente, mas também para pecar. Na verdade, por que deveria ser punido aquele que usasse sua vontade para o fim para o qual ela lhe foi dada? Ou seja, o livre-arbítrio, você não vai ser punido por usar o livre-arbítrio a partir da sua vontade, sendo que a sua vontade seja direcionada para você viver, para o seu bem e para o bem do próximo, entendeu? Se fosse o contrário disso, se Deus tivesse dado o livre-arbítrio para o homem pecar, era uma contradição. Então, por que as punições? Né? Por que existiriam as punições? Então, o que Santo Agostinho está dizendo aqui para nós é sobre a validade e a importância do livre-arbítrio, né, como esse presente de Deus aos homens, ok? Vamos aqui, gente, ó. Nesse texto, o filósofo cristão Agostinho de Hipona, ou seja, Santo Agostinho, sustenta que a punição divina tem como fundamento... Opa, vamos ver os fundamentos da punição divina para o Santo Agostinho.
Desvio da postura celibatária. Não, porque não são só a questão dos padres ou daqueles indivíduos que seguem a palavra à risca, coisa do tipo. Não. Essa questão do livre-arbítrio pega a toda a humanidade, não só um punhado. Certo? E outra, o celibato é uma outra situação. O celibato vai ser ligado ao casamento, certo? Então não tem essa ligação com o livre-arbítrio, é ao casamento o celibato, tá? Então vamos aqui. Outra, o livre-arbítrio não vai fazer só o cara querer casar. Aliás, a má interpretação do livre-arbítrio, né? Não vai ser só direcionada à corrupção dos padres, das freiras, dos bispos, enfim, não somente. Mas vai ser para todos os indivíduos. Pronto. B. Insuficiência da autonomia moral. Gente, eu posso dizer para vocês que é isso aqui. Eu vou até arriscar aqui, mas vamos ver as outras, né? Aqui, ó. Autonomia moral. O que é essa insuficiência da autonomia moral? Gente, é simples. O homem, ó, é simples. O homem, ele não, o homem não é total, não é total, não é esse exemplo de moralidade. O homem não é, vou até apagar aqui, não vou botar aí, não, vou botar, não tem essa autonomia, não tem essa autonomia. Por quê, professor? Porque o homem acaba metendo os pés pelas mãos, gente. A pessoa que diz que é muito moral, a pessoa que diz sempre o que é o certo, o que você tem que fazer como certo, aquela pessoa que sempre aponta o dedo na sua cara e diz que você tem que fazer o como tem que fazer porque ele diz que é o certo e é o certo, essa pessoa, gente, sempre quebra a cara também. Essa pessoa sempre pisa, desculpe, no cocô também, entendeu? Então, o que acontece? O homem, ele é insuficiente moralmente. Ele não é essa Coca-Cola toda. Ele não é a última Coca-Cola do deserto da moral. O homem tem falhas. O homem tende a falhar. Lembrando, o homem, para o Santo Agostinho, gente, ele já nasce inclinado para o mal. Tá? Vou repetir. O homem, para Santo Agostinho, ele já nasce inclinado para o mal. Certo? O que é o bem para Santo Agostinho? É Deus. O que é o bem para Santo Agostinho? É o caminho em direção a Deus. O que é o bem? É aquilo que você faz para se aproximar de Deus. Entendeu? Então, quando o homem usa desses argumentos de dizer que o livre-arbítrio foi feito para a gente fazer qualquer coisa e se não fosse assim, Deus não tinha dado o livre-arbítrio para a gente. Bem, Deus dá o livre-arbítrio para a gente para provar a nossa limitação moral, o como nós somos falhos. É a situação de Adão e Eva, por exemplo. Deus deu o livre-arbítrio para eles. O que eles fizeram? Caquinha, né? Foi lá e comeram a maçã. Né? Deus disse, ó, não pode. Mas o que o homem e o que a mulher fizeram? Foram lá e comeram a maçã. Então, Deus, ele dá o livre-arbítrio, além dessa postura de bondade de Deus, dessa postura benevolente de Deus, mas também para com que o homem possa ver a sua falha moral, possa reconhecer os seus erros, possam ver que ele peca. Entendeu? Então, é o item B, insuficiência da autonomia moral. Mas vamos ver esse aqui. Afastamento das ações de desapego. Não, tem nada a ver com o texto que a gente leu. Distanciamento das práticas de sacrifício. Gente, olha, ó, aquilo que eu disse para vocês na outra questão do Enem, né? Ó, essas três aqui, ó, se a gente pegar o texto e ler, a gente elimina essas três tranquilo. Porque não tem nada disso daqui, ó, não tem nada disso daqui no texto. Não tem. Não tem. Então a gente já elimina. Beleza? Vamos aqui para a próxima. Deixa eu ver aqui. Opa, vamos entrar na modernidade aqui, viu? Peraí, deixa eu ir logo para a questão 10. A questão 10 é São Tomás de Aquino. Já que a gente falou de Santo Agostinho, vamos falar de São Tomás de Aquino? 10 não, 20. Questão 20. Deixa eu só diminuir aqui, porque muito largo. Pronto, aqui, a questão 20, gente, ó. Enem 2015, tá? Aí, como eu disse para vocês, a gente lê, vai logo na fonte aqui, vai logo de onde foi retirado esse fragmento, esse texto, certo? Então, olha logo de cara aqui o que é, ó. Tomás de Aquino, Aquino T, né? Tomás de Aquino, ó, do reino
ou do governo dos homens, o rei do Chipre. Professor, eu nunca nem ouvi falar desse texto do São Tomás de Aquino. Calma, querido, calma. Vamos naquele mesmo processo que eu disse para vocês agora há pouco, em relação a... Peraí. Aqui. Em relação às duas primeiras questões. Você pode até não ter lido o texto, mas nós vamos pegar as informações que nós encontramos aqui de importância e vamos fazer relação com o texto. Então vamos aqui, ó. O professor nunca nem viu isso aí, tá bom, tudo bem. Ó, olha outra informação importante aqui, ó, que a gente encontra, ó, na fonte, ó. Escritos políticos de São Tomás de Aquino. Opa, não são somente textos religiosos e espirituais. São escritos políticos, ok? Deixa eu só ver aqui o negócio. Pronto. Aí, ó, temos outra coisita aqui, ó. Do reino ou do governo dos homens. Opa, vai estar falando de homem também, de humanidade, de falhabilidade, de pecado, de podridão, de tudo, ó, certo? Então, perceba que nós vamos ter aqui um texto de São Tomás de Aquino, um texto político. Vamos ao texto. Vamos ao texto. No texto, vale meu Deus, fugiu aqui. Ó, no texto temos aqui. Enem 2015. Ora, em todas as coisas ordenadas a algum fim, vocês lembram que no início, o Gustavo não estava quando eu falei isso, mas você estava, Michael, viu? Ó, quando eu falei no início que período medieval pega muito aquilo que é de Platão e aquilo que é de Aristóteles. Santo Agostinho pega a base platônica e São Tomás de Aquino pega a base de quem? De Aristóteles. Olha aqui o texto. Ó. Ora, em todas as coisas ordenadas há algum fim. Qual foi o texto que a gente acabou de ver que falava de fim? O de Aristóteles. Há um objetivo. Tá? Há um objetivo. Há um fim. De novo. Ora, em todas as coisas ordenadas há algum fim. É preciso haver algum dirigente pelo qual se atinja diretamente o devido fim. Ó, é preciso haver algum dirigente, ou seja, um indivíduo que comande, pelo qual se atinja diretamente o devido fim, certo? E aí o que nós encontramos nessa brincadeira aí, gente? Ó, com efeito, um navio que se move para diversos lados pelo impulso dos ventos contrários não chegaria ao fim do destino. Se por indústria do piloto não fosse dirigido ao porto. Ora, tem o homem um fim, para o qual se ordenam toda a sua vida e ação. Gente, vou repetir, porque ficou confuso. Vamos aqui, ó. Com efeito, um navio, por exemplo, um navio, com efeito, por exemplo, um navio. Aqui, gente, é quase assim, o cara tá dando um exemplo aqui, ó. Vou botar até o aspas aqui, ó. Tá? Importante a gente interpretar assim, ó. Com efeito, um navio que se move para diversos lados pelo impulso dos ventos contrários não chegaria ao fim de destino se por indústria do piloto não fosse dirigido ao porto. Ora, tem o homem um fim, para o qual se ordenam toda a sua vida e ação. O que esse texto está falando de cara aqui, gente? Tá? Qual é a situação? A mesma de Aristóteles. Aristóteles, naquele texto, falou de quê? Falou da polis e falou do bem comum, do sumo bem, do bem universal, né? E aqui é da mesma forma, gente. Só que é em relação a Deus, em relação a São Tomás de Aquino. Então vamos aqui, ó, ao comando. Aliás, ao comando não, tem mais um pedacinho aqui, ó. Acontece, porém, atingirem os homens de modos diversos em vista do fim, o que a própria diversidade dos esforços e ações humanas comprova. Portanto, precisa o homem de um dirigente para o fim. Lembre-se, para Aristóteles, lá, o homem controlava o seu fim, o seu desejo. Por meio de quê? Por meio do conhecimento, por meio da ciência. A ciência mestra, que é quem? A política. Aqui, São Tomás de Aquino está dizendo o quê? O homem que, ó, precisa, o homem de um dirigente para o fim, ó, de um dirigente para o fim. Ó. O homem precisa de um dirigente para o seu fim, de quem controle para se chegar ao fim, ok? Vamos aqui, o texto
citado, aliás, o texto, eu acho que é o cansaço já, mas desculpa, vamos lá. No trecho citado, Tomás de Aquino, de novo, no trecho citado, Tomás de Aquino justifica a monarquia como o regime do governo capaz de, olha a informação que está trazendo aqui. Esse texto está falando de democracia? Precisa de um dirigente. Não. No navio. Um navio ele é comandado por uma democracia? O navio ele é comandado por todos? Não. Ele é comandado por um capitão e os seus imediatos e os seus outros abaixo da hierarquia, né? Um capitão. Aqui o texto está falando que o homem precisa de um dirigente. Na democracia, quem manda é o povo. E aí, logo no comando aqui, ó, no trecho citado, Tomás de Aquino justifica a monarquia como? Isso, justamente, Gustavo, é isso mesmo. É o que ele está dizendo aqui. Então, Gustavo, você tocou num assunto que eu já tinha dito antes aqui. Micael sabe o que eu vou falar agora. Que é o seguinte, nós temos que prestar atenção nessas palavras, nós temos que prestar atenção na interpretação do texto, porque o próprio texto dá para a gente informações. Eu estou olhando aqui agora uma situação que vocês não perceberam ainda, que vai ajudar na resposta e que justifica aqui, ó, em que nós estamos debatendo aqui. Ó. Olha aqui, ó, vou riscar. Ó. Ao rei do Chipre. Está falando de quê? Aqui, ó, está falando que justifica, ó, Tomás de Aquino justifica a monarquia. Então, a monarquia como um regime de governo capaz de... Então, ele está explanando sobre a monarquia como um regime de governo capaz de... Aí vamos lá, ó. A. Refrear os movimentos religiosos contestatórios? Não. Não. O texto está falando sobre essa questão de religião, de religiosos contestatórios? Não. O texto falou de finalidade, falou de objetivo de vida, falou aquilo que eu já disse no texto do Aristóteles, falou de ética, ok? Falou de ética, certo? Então, ó, refrear os movimentos, não. B, promover a atuação da sociedade civil na vida política. Opa! Se eu falo aqui, ó, promover, liberar, dar apoio, força, a atuação, olha aqui, ó, da sociedade civil na vida política. Eu estou falando de qual sistema político? Democracia, muito bem. Então, o texto está falando de democracia. Justifica a monarquia. Tem a ver a monarquia com essa questão do promover a atuação da sociedade? Não, não tem a ver, certo? Então, pronto, corta. Vamos para C. Unir a sociedade tendo em vista a realização do bem comum. Vou repetir aqui o textinho em cima. Ó. Acontece, porém, agirem os homens de modos diversos em vista do fim, o que a própria diversidade dos esforços e ações humanas comprova. Portanto, por que comprova? Porque, gente, quando as pessoas elas buscam uma coisa para um lado, para o outro, quando elas são diversificadas nessa situação de querer, de desejo, de tudo, beirando a questão do egoísmo, por exemplo, não vai para lugar nenhum. Basta a gente ver a democracia, a sujeira que a gente encontra na democracia. Nós encontramos pessoas que são eleitas, abre aspas, pelo povo, que não foram eleitas pelo povo. Que se a gente botar os votos contrários e os votos de quem votou em branco, a pessoa não entraria no poder. Mas nós vamos ter, em várias democracias do mundo, esse tipo de situação. Esse tipo de escolha louca do cara que foi eleito sem ter a maioria do povo. Então, unir o povo? Não. Olha a nossa situação aqui. O povo brasileiro está unido? Tá, não. O povo brasileiro, de um lado, acredita no PT, do outro, acredita no Bolsonaro, do outro, acredita no, sei lá, em que mais, no Ciro, enfim, né? Então, olha como está repartido o nosso poder. Olha nos Estados Unidos lá, o Biden com o Trump. O país está dividido. Então, a democracia, ela une isso? Não. Segundo, ali, ó, do reino ou do governo dos homens, né? O rei do Chipre, ali, ó. Segundo São Tomás de Aquino, a monarquia é um regime de governo capaz de unir a sociedade tendo em vista a realização do bem comum. Ele acredita nisso, certo? E é só por isso, não, lembrando, nós temos que sempre ir para Aristóteles quando fala de São Tomás de Aquino. Por quê? Porque São Tomás de Aquino ele se espelha muito na filosofia do Aristóteles. E a democracia, para Aristóteles, não é um governo
tão legalzinho, tão bom, né? Nós vamos ter a monarquia em primeiro, a sua forma degenerada, a tirania, a sua forma ruim é a tirania, né? Tem a forma boa, que é a monarquia, e a forma ruim é a tirania. Nós temos a oligarquia, e a aristocracia. Nós temos a aristocracia de um lado que é bom, e a oligarquia é um lado ruim, degenerado, né? E nós vamos ter aí a democracia, que vai ser o lado positivo. Para não dizer o contrário, dos três lados ruins, dos três lados bons é o piorzinho, né? A democracia, mas mesmo assim ainda se coloca do lado positivo. Enfim, para não perder tempo. Aí temos aqui, ó, reformar a religião por meio do retorno à tradição helenística. Tem nada, meu Deus, o que tem a ver isso com o texto que nós... Eu estou me baseando, gente, em caso você nunca tenha lido um texto do São Tomás de Aquino. O que tem a ver isso com o texto, com a informação que te deram, com a pesca bem grande que te deram ali? Ó? O que tem a ver? Nada. Então, faz isso aqui, corta. Dissociar a relação política entre os poderes temporal e espiritual. Não vai dissociar, pelo contrário, vai fazer a junção disso. Já está dizendo aqui no item C, ó, né? E é o que é dito aqui em todo o texto, quando se fala aí na metáforazinha aí do navio, tá bom?